dia. Sou Wagner Alberto, estamos mais aqui para mais um Comunhão no Lar. E esse programa que é levado pelos canais da Comunhão Espírita de Brasília, todos os domingos, para trazer uma mensagem em que possamos melhorar ali o ambiente do nosso lar. É como se fosse um evangelho no lar, né? Então, hoje eu estou trabalhando esse livro, o Livro da Esperança, né? Livro da Esperança é um livro que ele foi editado em 1964, quando o Evangelho segundo o Espiritismo comemorava 100 anos, né? E Emmanuel deu esse presente para nós pelo médium de Francisco Cândido Xavier. Por isso que se chama Livro da Esperança, onde mensagens no dia a dia, leituras, vão nos levar à esperança da boa nova do Evangelho de Jesus. E já trabalhamos alguns capítulos, e nesse agora em particular, estamos aqui com o capítulo 2, Na Presença do Cristo. Emmanuel começa sempre com a passagem registrada por Mateus, e essa daqui, no caso, foi dita por Jesus, está registrado no Mateus, capítulo 5, versículo 18, em que ele vai dizer: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E tem aqui Jesus está dizendo o nosso dia a dia, que tudo acontece no seu tempo e que viemos para um projeto de vida, um projeto reencarnatório, e que tudo está programado, acontecerá, né? Que podemos, muitas vezes, nesse curso, ir pelo amor ou pela dor, e que é muito melhor a gente construir a nossa evolução pelo amor, porque não viemos só para viver pela dor, viemos pelo amor. E temos que ter a concepção de que o amor não é uma prova, o amor é uma ação. Nós não podemos colocar um amor como uma prova na minha vida. Eu tenho que amar o outro, eu preciso. Não. Nós viemos para nos amar, para servir, para buscar, para absorver instrução e ter conhecimento. E o conhecimento se transformar em sabedoria. E a sabedoria sem o amor, ela se torna em destruição. Então, por isso que ele fala aqui que tudo se cumprirá, né? Todas as coisas se cumprirão. Em seu Calvário, depois que ele disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que eles fazem, ele olhou para o céu e falou: está tudo consumado. Quer dizer, naquele projeto de encarnação, né, de Jesus, de encarnação, de se humanizar, de se tornar humano, ele, com toda a sua plenitude, cumpriu tudo que foi falado pelos profetas, tudo que foi programado, tudo estava ali pronto. Por isso que ele fala: está tudo consumado. Sabe quando nos dão uma missão e a gente muitas vezes coloca ali missão cumprida, feito? Então, é o que Jesus estava falando para Deus. Está tudo consumado. E que possamos, nessa nossa encarnação, cumprir esse trajeto, que viemos para evoluir como espíritos, para, nesta caminhada, absorver conhecimentos e colocar em atividade os conhecimentos, né? Jesus, ele veio para plantar o reino de Deus em nossos corações. E como que ele fez isso? Ele exemplificou através dos seus atos, da sua conduta,
da sua bondade, do seu servir. Em seu último ato antes de ser preso, ele lavou os pés dos discípulos. O que ele estava falando ali? O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, o ser mais completo que passou pela terra, ele veio ao mundo e serviu. Serviu a todos, ensinou, exemplificou, nos trouxe suas mensagens, curou, acolheu, aconselhou, consolou, esclareceu como mestre. Então, tanto é que depois aqui, Emmanuel vai nos dizer nesse capítulo, na presença do Cristo, ele fala também, o Cristo foi o indicador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum de uma perfeita moral, enfim, de que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Capítulo 1, parágrafo item 9. Entendeu? Então, ele está dizendo o seguinte: nós viemos para a nossa moral, as duas asas, a moral e a intelectual. Amai-vos e vos instruí-vos. E nesta moral, quando trabalhamos a nossa moral, pelo amor, pelo servir, pelo doar, pelo perdoar, e aí vai todas as virtudes, não pelo orgulho, pela inveja e pelo egoísmo e pela vaidade, quando trabalhamos nas virtudes, não nas vicissitudes, tornaremos o mundo melhor e um dia estaremos habitando um mundo feliz. Sairemos desse mundo de provas e expiação e estaremos no mundo feliz, porque estaremos buscando a verdadeira felicidade que não é desse mundo. Não é desse mundo. A verdadeira felicidade, a espiritual, a felicidade plena, está na vida futura. Está em uma das moradas do nosso Pai, que Jesus foi preparar o cantinho para nós, em que nós escolhemos pelas nossas atitudes. Entendeu? E aqui ele vai dizer: a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através das leis compassivas e justas. Aí ele vai continuar falando, reconheceu o mártiro social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro que conferiu-lhes acesso às universidades e profissões. Ele vai falar que o progresso do mundo, o progresso dos pensamentos, ele vem para dar mais conforto à sociedade. Ele vai falar das escravidões, né? E aí ele vai narrar vários tipos de escravidões, né? Das escravidões que nos prendem e que essas leis vieram para melhorar. E são espíritos que vão nascendo e vão vindo com pensamentos melhores. A mulher viveu sob ainda é muito, ainda temos muito o caso do feminicídio nas famílias, agressões a mulheres, a filhos, mas estamos melhorando, porque hoje as mulheres já podem buscar o seu direito. Antigamente não podiam, né? Antigamente matava-se e era por amor. Não se mata por amor, não se mata por nada, e muito menos por amor. Né? Então, Emmanuel vai nos trazendo aqui o progresso da humanidade para termos mais esclarecimentos e termos mais responsabilidades diante das leis, né? Das leis humanas, porque as leis divinas
nós já conhecemos, já sabemos como praticar as leis divinas. Não praticamos porque não queremos, mas sabemos como praticar. E sabemos que temos que praticar para termos a responsabilidade com o próximo. Aí ele vai, e ele, depois de narrar aqui várias, ele vai dizer: caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes regeneraram a convivência nos dias da provação e amargam dolorosos abandonos. Adoeceram gravemente, vieram, e ele vai nos falando que sempre na presença do Cristo nós temos que buscar o melhor caminho, as melhores oportunidades, né? Pelo seu evangelho, porque temos Jesus como guia e modelo. E como guia e modelo, temos que segui-lo. É nosso dever. Nós viemos aqui, ele veio para nos trazer a boa nova, a mensagem do amor, a mensagem do servir, do perdoar. E ele vai narrando aqui todos os caminhos que precisamos. Eu convoco vocês a lerem esse livro, o livro da esperança, né? E esse capítulo, que é o 2, né? Na presença do Cristo, e ele vai falar aqui, ele vai finalizar dizendo o seguinte: companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, atrás, diante deles, na presença do Cristo, com que aprendamos que o único remédio capaz de cruzar as angústias da vida nasce no amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. Quer dizer, ele vai, depois de nos narrar de todas as leis, de todos os pensamentos, de emoções, em que como devemos nos comportar na presença do Cristo, exemplificando o seu evangelho, buscando nas suas palavras, nas suas ações, o melhor caminho. Porque Jesus, nesse projeto de implementar o reino de Deus em nossos corações, ele se torna o nosso guia e modelo. E se tornando o nosso guia e modelo, ele trouxe todas as bem-aventuranças. E ele começou, a primeira bem-aventurança no Sermão do Montanha foi pobres de espíritos. Por que pobres de espíritos? Porque mansos e pacíficos. Porque ele nos diz lá na frente: não buscai os tesouros na terra, porque na terra o ferrugem corrói, os ladrões roubam. Buscai os tesouros no céu, na vida futura. Eles nos falam da passagem do pássaro. Então, se Deus alimenta o pássaro, as aves, a natureza, que é sua criatura, imagine a nós, que somos seus filhos, que possamos buscar isso, que possamos nos colocar na presença do Cristo, como diz aqui o capítulo, puros de coração, mansos e pacíficos, misericordiosos, como ele diz lá, quando for colocar a sua oferenda para Deus, reconcilia-te com ele antes. Quer dizer, vá puro de coração, vá manso e pacífico, vá cheio de perdão, busque a sua misericórdia e que possamos, na prática do dia a dia, no exemplificar, no colocar no exercício do dia a dia, respeitar o próximo, olhar o meu irmão como um irmão de caminhada, não como um adversário, não como aquele que eu venho para aniquilar
ou ele vem para me aniquilar. Não, somos todos filhos de Deus. Somos todos luz e que possamos, na presença do Cristo, nos colocar com a consciência tranquila de que demos o nosso melhor, de que fizemos o nosso melhor, de que vivemos o nosso melhor, para que quando Ele nos olhe nos nossos olhos, a nossa consciência não nos condene, porque Jesus e Deus não nos pune, é a nossa consciência, é pelo que eu não fiz, é pelo que eu deixei de fazer quando eu julguei, quando eu não perdoei, quando eu não amei. Então, o capítulo vem nos dizer isso, que todo o progresso do mundo, com as leis civis, vem para nos trazer o conforto e nos mostrar que temos que respeitar o outro, respeitar as mulheres, respeitar os animais, respeitar o nosso próximo, respeitar toda a natureza. É quando o homem vive em harmonia entre homem e natureza, que possamos ter essa consciência de poder nos colocar diante do Cristo como temos que ser, como luz, como a centelha divina e como os filhos de Deus. É essa mensagem que eu quis trazer hoje nesse programa, que é a comunhão no lar, que é a nossa primeira sala de aula desse planeta escola, convivendo no lar em comunhão, em amor, em fraternidade, em respeito, em obediência às leis divinas. Que possamos ter um domingo maravilhoso, a todos que assistem de manhã no domingo e a todos que vão assistir gravado, possam ter uma vida plena de alegrias, de oportunidades, de conquistas, que possa ser um ano cheio de paz e de amor e de oportunidades, de aprendizados e de conquistas e de evolução para todos nós. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações e que o amor de Maria esteja no lar de cada um de vocês. Não esqueçam de ativar as notificações, seguir os nossos canais, se inscrever e deixar o seu like se gostou e mandar esse programa para mais alguém. Eu sou Wagner Alberto e estou aqui na comunhão, levando essa comunhão no lar para todos vocês. Um grande abraço, que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Muito obrigado a todos pela audiência.